Bom dia. Bom dia. Que alegria retornar à escola, que alegria rever o Augusto, e em nome dele estendo o meu cumprimento a toda a direção, aos trabalhadores e frequentadores desta associação. Retornar a esta casa de amor é trazer comigo emoções. A primeira vez que aqui estive, nosso Galvão estava junto. A Lu, que se faz presente conosco, meus pais. E nesses anos, ao retornarmos à casa, vamos unindo os nossos corações num objetivo maior e mais profundo. A espiritualidade, a amizade, o companheirismo. E que o nosso encontro de hoje possa ter esta presença dos bons espíritos. E que todos nós, ao sairmos da casa, possamos levar aos nossos corações o ânimo, a coragem, para seguirmos a nossa caminhada no bem. A nossa reflexão de hoje, muito singela, muito simples, vai ao encontro dos ensinos de Jesus e do conceito evangélico deixado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Felizmente, o Espiritismo nos esclarece acerca de muitos assuntos. Durante muitas encarnações, exigíamos do mundo o que o mundo não poderia nos oferecer. Quando conhecemos a mensagem espírita, mudamos a forma de ver o mundo, mudamos as percepções acerca do mundo e começamos a trabalhar conosco uma nova forma de ver a felicidade, a paz, o equilíbrio, a harmonia. Um espírito muito querido ao meu coração, Jerônimo Mendonça, para os brasileiros, para os espíritas no Brasil, foi e o é uma referência de resignação. Durante 30 anos, numa cama ortopédica, cego, com dores, tetraplégico, utilizou o único recurso que lhe sobrou, a fala. E ele foi um exemplo de superação. Os próprios médicos não acreditavam no que viam. A nossa fala é uma musculatura. Quando não utilizamos determinado membro, atrofia. E ninguém soube explicar como que aquele homem não perdeu a voz. Por estar na mesma posição por 30 anos, era simplesmente impossível ele ter a potência na voz que ele tinha. Ele utilizou o único recurso que lhe sobrou. Não andava, não enxergava, ouvia. E utilizou a fala para levar paz e esperança a muitos corações. E quando as pessoas se aproximavam dele, procurando exaltar a sua resignação, ele dizia: ore sempre por mim,
Graças a Deus, hoje eu encontrei Jesus. E passo pelo que passo, não na condição de vítima, mas na condição de um aprendiz. Esse exemplo mostra-nos perfeitamente o assunto proposto em o Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Vai nos dizer o Espírito que o que promove a felicidade não é a beleza, nem a fortuna, nem o poder, nem a reunião destes 3 pilares que muitos enaltecem como felicidade. Muitos, ao dizerem sobre a felicidade, dizem assim: eu serei feliz quando? Outros dizem: eu serei feliz se. Estamos sempre condicionando a nossa felicidade a algo. Quando eu reformar, terei mais tempo para ser feliz. Logo fica a pergunta: e se não reformarmos? A minha geração já nem espera mais a reforma. Vou reformar com 80 anos. O que eu vou fazer com 80 anos reformado? Eu vou ficar mais feliz quando a minha filha, que hoje tem 2 anos e meio, estiver formada. Nossa, mas ainda tem 20 anos pela frente. E se ela não se formar? Eu serei feliz quando o meu avô, que hoje tem 94 anos de idade, já com a cabeça um pouco confusa, sem a locomoção nas pernas, necessitando de banho diário, de dar o pequeno almoço, quando ele partir, porque o sofrimento dele é muito, eu vou ser mais feliz. Quando não, colocamos a felicidade no que o mundo material pode nos dar. Quando eu trocar de carro, quando eu fizer a reforma na minha casa, quando eu pagar a dívida com o banco. Nós já percebemos que estamos sempre condicionando a nossa felicidade? Para mim hoje é uma felicidade estar aqui com vocês. Rever amigos que há 10 anos, 11 anos demos um primeiro abraço e Deus permite que hoje possamos novamente unir os nossos corações. É uma felicidade. Já paramos para ver a felicidade de ver? A alegria do cego era poder contemplar um filho, um neto. Eu tenho a oportunidade de ver minha esposa, de ver a minha filha em desenvolvimento. Já paramos para analisar a felicidade de ouvir? Como a vida é triste quando nós não ouvimos a voz de uma pessoa que nos diz: eu te amo, bem-haja, gratidão. O gorjear dos pássaros, apesar que hoje já não temos mais tempo para ouvir a chuva, já não temos mais tempo para ouvir o gorjear dos pássaros, já não temos mais tempo para contemplar uma noite de lua cheia, o céu com seu bordado de estrelas. Todos aqui em algum momento da vida já tiveram um incômodo na garganta, uma infecção. Não é difícil tomar um copo de água quando a garganta está doendo? Te agradecemos. Quantas pessoas não têm úlceras e que tudo que come e bebe causa desconforto? Só que nós sofisticamos tanto a vida que paramos de ver esses pequenos detalhes que promovem a felicidade. Nós passamos a ver a vida de forma tão dinâmica, rápida, agitada, que já não temos mais tempo de agradecer por andar, por abraçar, por pensar que os espíritos não reencarnaram com moléstias, seja no corpo físico, seja a nível da mente, do psique. Mas André, nós vivemos no mundo moderno. O mundo pode ser moderno, mas o conceito da felicidade não pode ser moderno.
Nós temos que modernizar tudo, construção, carros, o avião que nos traz do Brasil a Portugal, tudo isso precisa modernizar. Mas não pode modernizar uma relação pai e filho, em que eu digo a ele, eu te amo. Um abraço. Agacharmos quando é uma criança, olharmos no olho da criança e falar, o papai está aqui e estará convosco quantas vezes precisar. Nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. O mundo não pode estar frio fisicamente apenas. Nós estamos notando o mundo atualmente frio nos sentimentos. O casal está muito distante um do outro. A relação pai, mãe e filho, muito distante. Precisamos novamente compreender o sentido da família. A família com amor, a família com Jesus, a família com a simplicidade que a vida nos convida. Vai nos dizer ainda mais, na mesma mensagem, a felicidade não é deste mundo, que quanto mais sofisticamos a vida, mais nos distanciamos da real felicidade. Enquanto estamos engatinhando, aqui também se fala assim, quando as crianças estão arrastando pelo chão, enquanto estamos engatinhando na felicidade, hoje já temos condições de nos levantar. Os espíritos dizem assim, somos a feição de crianças espirituais, mas até quando seremos uma criança espiritual? Precisamos nos tornar um adulto espiritual. E a felicidade, os pequenos detalhes da vida, que por vezes deixamos passar pelo excesso de preocupação, pelo excesso de afazeres, pelo acúmulo de responsabilidades, deixamos a felicidade passar ao nosso lado. Se nós ficarmos permitindo que as complicações do mundo tirem a nossa paz, eu não encontrarei a felicidade como Jesus e como o Espiritismo me propõe. Ela passa pelas nossas mãos, não porque Deus não quer a nossa felicidade, mas por vezes o meu olhar não detectar onde ela realmente está. Qual foi a última vez que nós tivemos tempo para nós? Sem um telemóvel na mão, sem uma televisão ligada, sem ficar acompanhando guerra, governo que caiu, conflito, fome, miséria, desonestidade, corrupção, roubo. Qual foi a última vez que nós estivemos em contato com o nosso eu? Alguém alguma vez nessa encarnação já abraçou uma árvore? Na época do calor, alguém foi a um parque com os pés descalços, pisando na relva para recarregar as baterias? Como é que nós vamos ser felizes com a vida agitada que temos? E não vamos dizer assim, quando eu cheguei na reforma minha vida acalmou. O agitado é agitado a vida toda. A reforma não vai ser a solução do problema. A partida de um ente amado não será a solução do problema. O filho que se casa e vai ter a sua família não será a solução do problema. A pessoa que é feliz na doença e estando bem. A pessoa que é feliz é tendo a casa cheia de pessoas e estando sozinho. A pessoa feliz é estando num paraíso em que não há problemas, mas também num mundo rodeado pelos dissabores da vida. Qual foi a última vez que estivemos em contato conosco sem permitir
que as preocupações assaltassem o nosso coração. Quantas vezes não vamos fazer uma prece à noite, uma oração à noite antes de dormir, e no meio da oração lembramos que no outro dia temos que fazer tal coisa. E aí já não sabemos mais se estamos no começo, no meio ou no fim da oração. Quantas vezes não chegamos a um tempo de amor como este, permitindo que as preocupações do mundo nos levassem o nosso olhar, a nossa atenção e o nosso ouvido. Felicidade não é olharmos para a vida do outro, ter um casamento aparentemente melhor do que o meu. Ah, se eu tivesse com aquela esposa ou com aquele marido. Não é compararmos filhos. Ah, se eu tivesse aquele filho que não dá desgosto para os pais, ah, eu seria muito feliz. Não. Nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. O problema é quando eu não aceito o corpo que eu tenho. Quando o Augusto me conheceu, eu tinha uma vasta cabeleira. Olha como já estou. Tento jogar o cabelo para um lado para encobrir a entrada. Aí eu descubro a saída. E assim nós vamos lutando até o dia que eu tiver que raspar tudo, que já não tem mais nada. Meu avô não tem cabelo, meu pai não tem cabelo. E eu geneticamente também não tenho cabelo. Mas está tudo bem. Só tem que me proteger porque está um pouco frio. Então já vai elevar-nos com alegria. Eu me acho a pessoa mais bonita do mundo, viu? Eu sou mais bonito do que você. E a minha mãe confirma. Se eu não me achar bonito, quem é que vai me achar bonito? Se eu não valorizar o carro que eu tenho, velhinho, cansado, já trabalhou muito, quem que vai valorizar? Se eu não valorizar o maior patrimônio que temos, que é o casamento, os filhos, a família, quem há de valorizar? São os pequenos detalhes que constroem o edifício, a casa, a morada, a felicidade. Felicidade não vem de graça para ninguém. É uma construção. E comumente queremos começar a construção da felicidade pelo telhado. Mas até onde eu saiba, em Portugal e no Brasil, nenhuma casa se constrói pelo telhado. Começa-se pelo alicerce. E nós estamos aos poucos sendo convidados ao alicerce da felicidade. Como temos muitos encontros dolorosos do passado, um filho, um neto, um familiar, um companheiro de trabalho. Quantas vezes a ingratidão não coloca em risco a nossa felicidade? Quantas vezes a pessoa não diz assim: eu não ajudo mais ninguém. As pessoas que eu ajudo sequer se fala um obrigado. Eu já não ajudo mais um familiar, porque não vale a pena. Então já paramos para analisar na condição de reencarnacionista que somos, que muitas das reações dos outros para conosco, se não tem uma causa e uma origem do presente, pode ter no passado? Mas aquela pessoa é tão boa com toda a gente, somente comigo que é ingrato. Por que será? Meu filho é bom para todo mundo, só aqui em casa que não é. Por que será? Ele não pode ser duas pessoas. Mas por que perto de nós a sua reação é a que é? Já paramos para analisar sobre esse aspecto doutrinário? E compreender que aquele filho, aquela filha, aquele familiar, aquele conhecido, pode ser o nosso grande professor, o nosso grande professor no desenvolvimento das virtudes às quais somos convidados?
Enquanto a nossa vida está tudo bem, tranquila, poucas pessoas crescem nesses momentos. Quando somos colocados à prova, é que damos testemunho do conhecimento. Como se sabe se um aluno aprendeu ou não? Numa prova. Prova verbal, oral, escrita. É uma prova. E necessitamos ainda delas. Deus nos castiga? Jamais. Deus jamais nos castiga. A sua lei é perfeita, justa, misericordiosa. A misericórdia do Criador está em toda parte. Olha o que fazemos com o planeta Terra e todos os dias nos dá a oportunidade de uma página em branco. A vida é difícil para todos nós. Cada um de nós com seus desafios. Alguns conjugais, familiares, profissionais, a nível pessoal. Não há uma pessoa sequer que possa levantar a mão e dizer assim: eu não tenho problemas, eu não tenho dúvidas, eu não tenho receios, eu não tenho dificuldades. Não existe. Lembro de uma história de Chico Xavier em que ele dizia assim: o dia em que eu não tenho problemas, eu muito me preocupo, porque no dia seguinte eu vou ter o problema no dia seguinte e no dia anterior. A questão não é termos problemas ou não termos problemas, é termos sabedoria em lidarmos com eles. O que está em causa não são as dificuldades, como gerenciamos as dificuldades. E quando temos condições de colocar as nossas mãos a serviço do bem, não percamos essa dádiva. Como Augusto mesmo diz, a proporção do tamanho do Brasil é muito diferente da proporção do tamanho de Portugal, e naturalmente os problemas são compatíveis com o tamanho do país, do território, da região, da questão cultural, da questão educacional, dos costumes. E quando nós falamos assim que no Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, nós damos 3 toneladas e 200, 3 toneladas e 300 quilos de comida por mês, nós não falamos com orgulho, não. Feliz o dia que nós chegarmos aqui e falarmos assim: felizmente fechamos a comida, porque demonstra que já não há mais fome. E essa quantidade que nós damos é para uma determinada região de Itapira. Não é para todas as pessoas que padecem. Atenção! É para uma pequena região ao lado do Centro Espírita. O que parte o nosso coração ao vermos as pessoas pegar o alimento e falar: ah, meu filho, eu não sei qual será o próximo dia que eu vou alimentar. Não estamos falando de um país da África, não. Não estamos falando de um país, não, estamos falando do Brasil. Um país um dos países com a maior economia do mundo. Um dos países que tem uma grande gama de pessoas riquíssimas. Vemos ainda isso. Então, nos colocar a serviço do bem. Ah, felizmente Portugal tem menos fome física. Que bom. Vamos então utilizar o nosso tempo e energia para levar uma palavra de otimismo. Porque enquanto aqui não há fome material como no Brasil, há uma fome que está por todo o mundo. Fome de amor. Ou aqui já superar essa fome também.
fome do companheirismo, alguém nos ouvir sem recriminar, alguém nos ouvir sem condenar. Ou já superaram essa crise também? Crise do afeto. Hoje nós estamos, devido à pandemia, mais distantes. E precisamos novamente unir os nossos corações. Crise do olhar. Um olhar sem aquele pré-conceito alusivo a determinada pessoa, a determinada situação. Tudo que eu disse até o momento não é novo para ninguém que está aqui. O que é novo é a dificuldade de vivenciar isto tudo. Tudo que eu falei até o momento, o Augusto já falou, e outros tantos e tantos bons companheiros e boas companheiras que passaram por esta tribuna já falaram. Mas se nós sabemos de tudo isto, se nós já decoramos tudo isto, qual a dificuldade de lá fora colocarmos em prática? Nós já sabemos, já guardamos, já refletimos, e agora que chega uma parte muito importante para quem realmente quer ser feliz. Para eu ser feliz, invariavelmente eu preciso fazer uma pessoa também feliz. Ninguém é feliz sozinho. Eu faço a minha esposa feliz. Eu promovo a felicidade nos meus filhos, nos meus pais, no meio em que eu vivo. Ou eu quero que os outros me façam feliz. Eu desejo que os outros atendam à minha felicidade. Mas quando sou eu o convidado a promover a felicidade do próximo, não tenho tempo, não tenho energia, não tenho disposição. No português claro, não desejo. A felicidade, ela não entra em portas que se encontram cerradas, fechadas. Simplesmente vir aos domingos, usufruirmos deste ambiente extremamente preparado e propício, é muito pouco. Daqui a pouco nós vamos embora. Daqui a pouco nós vamos para os grandes compromissos que assumimos com a família, com este, com aquele. Qual tipo de energia que eu vou levar para lidar com os desafios? A energia da renovação ou a energia da crítica, do azedume, do negativismo, do tudo é difícil, a minha dificuldade é a maior, Deus se esqueceu de mim, ninguém passa pelo que eu passo, ninguém sofre o tanto que eu sofro. Felicidade é um assunto que todos nós desejamos. É igual quando Jesus nos convidou a acendermos a nossa luz, quando ele diz assim: todos vós sois deuses, façais brilhar a vossa luz. E um dia um amigo espiritual, como é que se chama, Augusto? É interruptor? Um dia o amigo espiritual, num trabalho de desobsessão, diz assim: todos querem luz, mas poucos querem levantar do assento e apertar o interruptor. Eu quero a luz do conhecimento, mas eu não quero ler. Eu quero conhecimento, mas eu não quero ler. Eu quero ser uma pessoa que ama, que já desenvolveu a caridade, que já desenvolveu o perdão, que já desenvolveu se colocar no lugar do próximo. Mas olha, eu não quero me esforçar, eu não quero me dedicar, e eu não quero mudar quem eu sou. Fica muito difícil. Se nós continuarmos sendo a velha versão de nós mesmos, nós vamos retornar para o mundo espiritual muito tristes
ao nos depararmos do outro lado da vida com a oportunidade que tivemos e que deixamos passar pelas nossas mãos. Nós estamos num momento único, especial, frente a nós mesmos, não frente ao planeta, frente a nós mesmos. Essa encarnação é a que clamávamos por ter. Pelo conhecimento que temos, pelo país em que nos encontramos, por esta casa que nos abre as portas e verdadeiramente se assemelha a uma escola de almas e de espíritos. Mas tudo que eu aprendo numa escola, é fora dela que eu sou convidado a demonstrar o conhecimento. Aqui nós estamos juntando o conhecimento para lá fora, nas experiências da vida, nos desafios da vida, colocarmos em prática. É fácil? Depende. A existência terá o olhar que dermos a ela. A pessoa que já olha para o dia e pergunta o que o dia tem de bom, esse não será feliz tão já. Quando eu acordo procurando motivos para levantar da cama, não compreendeu a verdadeira mensagem espírita, porque o espírita convicto é aquele que aproveita cada segundo, sabendo que o dia de hoje é único na jornada evolutiva e que no próximo domingo eu terei um dia semelhança deste, mas não será este domingo. Cada dia é único, cada hora é única, cada minuto é único. Por que os grandes homens e as grandes mulheres a nível espiritual não perdiam a oportunidade, não perdiam tempo com que não a somavam? Porque eles sabiam que o tempo não volta. E uma das maiores caridades que podemos fazer frente a nós é aproveitarmos com sabedoria o tempo. Tudo na vida passa muito depressa. Quando vemos os filhos já cresceram, quando vemos o trabalho já estamos à beira da reforma, quando nós vemos aquele pai e aquela mãe que nos carregou com tanto amor na nossa infância, já estão retornando para o mundo espiritual, e assim é a nossa existência. Não há dificuldade que perdure pela eternidade. E quando eu tenho esse olhar de resignação, compreensão, aceitação e procuro viver o agora, menos arrependimentos terei no futuro. Só se arrepende quem não utiliza bem o tempo. Eu poderia ter sido um melhor filho. Por quê? Porque quando teve a oportunidade de estar com os pais, não esteve. Eu poderia ter sido um pai ou uma mãe mais presente na educação do meu filho. Passou. É igual o comboio. O comboio não vai esperar o André chegar até a estação para partir. O avião que me trouxe do Brasil a Portugal não esperou o meu horário. Se eu estou no aeroporto, bem. Se eu não estou, ele vai comigo ou sem. É simples assim. A vida é simples. 2 mais 2 é 4. Pronto. Não tem como 2 mais 2 não dar 4. A felicidade é exato também. Só que nós vamos deixando pequenas situações do cotidiano, do dia a dia, preocupações, o que eu ouvi e não gostei, sentimentos que eu não trabalhei, vão crescendo, somando. Daqui a pouco eu já não sorrio mais, já não encontro mais motivos para viver, custa-me ver que a vida tem seus momentos bons, mas é o meu olhar. Não é a vida, é o meu olhar. É como eu sinto, é como eu encaro, é como eu enxergo, é como eu experiencio no meu dia a dia. Resumindo tudo que de modo muito simples, singelo, aqui eu disse.
A vida precisa ser vivida com sabedoria. E às vezes nos preocupamos muito com o mundo material, o que necessitamos nos preocupar, porque vivemos num mundo material, mas não podemos esquecer nunca de que ao lado do mundo material existe um mundo espiritual. E aqui estamos de passagem. A nossa verdadeira morada não é esta. Aqui passamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas retornamos para a nossa verdadeira casa. Todos nós temos dois tipos de conta. No banco da terra e uma no banco espiritual. O bônus horas, por exemplo. E para cada boa ação, nós vamos aumentando a nossa economia espiritual. E eu deixo uma grande pergunta para que cada um de nós levemos conosco para o nosso lar ou os nossos afazeres de hoje. Se desencarnarmos hoje, qual o currículo espiritual que levamos para o mundo espiritual? Se desencarnarmos neste momento, o que levamos conosco para o além-túmulo? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. E isso me motiva a procurar ser uma versão melhor de mim mesmo, sabedor de que não sei quanto tempo mais terei aqui e quais serão as minhas condições expiatórias, provacionais ainda para esta existência. Por não saber os compromissos que assumi frente a mim, convido-me todos os dias a um melhor aproveitamento existencial. Para que amanhã, ao chegar do outro lado da vida, eu não fale assim: André nasceu no berço espírita, passou por todo estágio que se passa numa casa espírita, nasceu num país pacífico, conheceu desde pequeno a lei divina, como nos propõe o livro 3º do Livro dos Espíritos. Sabia que do mundo material nada levaria. Pode ser que em Portugal o caixão tenha gaveta, mas no Brasil não há gaveta. Então eu sei que tudo que aqui eu tenho, aqui permanecerá. E sei também que o meu patrimônio espiritual é meu. Se o meu pai e minha mãe desencarnar, eles poderão me deixar uma casa, um carro, um bem, pela herança. Não existe herança espiritual. Cada um de nós estamos escrevendo o testamento nosso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E a nossa história, quem é o autor dela somos nós. Por muito que eu queira que o outro escreva no livro da minha existência, eu, somente eu, posso escrever nas páginas em branco que compõem o meu dia. O nosso dia de hoje apenas se iniciou. Ainda temos um dia todo pela frente. O que vamos escrever nela, depende de nós. Durante muitas existências, não soubemos aproveitar o livre-arbítrio, a oportunidade, o corpo físico. Não está fácil reencarnar. Todos estão vendo que boa parte dos países no planeta Terra está tendo um número maior de mortalidade do que de nascimentos. Não está fácil reencarnar na atualidade. Se desencarnarmos hoje, sabemos que teremos a necessidade de retornar num tempo adequado. E isso nos convida a aproveitarmos melhor o nosso tempo.
lembrando que o tempo quem faz somos nós. As oportunidades para todos são dadas. Nenhum vai poder dizer assim, espiritualmente, Augusto, eu fui desempregado. Se há um lugar que precisa de mãos, é na construção de um mundo melhor. É o pensamento, é a fala, é o olhar, é o ouvido, é o gesto, são os sentimentos que eu desejo para os outros. Isso não se prescreve. Então, que esta palestra, muito simples, sem qualquer laivo de revelação, possa chegar aos nossos corações e compreendermos que somos únicos e que o papel que está em nossas mãos nos cabe. E muitos deles foi pedido por nós, antes da atual encarnação, cujo véu do esquecimento temporariamente faz com que não lembremos dos assuntos e compromissos assumidos no plano espiritual. Que Jesus, o nosso grande modelo e guia, nos abençoe e nos ampare hoje e todos sempre. Muita paz. Como o Augusto já mencionou, e muitos amigos nos acompanham pelas redes sociais, é uma realidade que o trabalho assistencial da casa é muito grande, pela necessidade que ali temos. Não temos ajuda governamental, nem institucional, de uma empresa ou de nada. Isso faz com que, a cada mês, procuremos, na luta de cada mês, manter a comida fraterna. E quando temos a alegria de virmos a Portugal, trazemos conosco os livros. Até o momento, escrevemos 11 livros. Todos eles doamos os direitos de autor para o CEPAC. Até as nossas viagens, nós acertamos para que tudo que venha da divulgação do livro fique para as obras assistenciais da casa. E trazemos com muito amor isso conosco. No ano passado, para aqueles que estiveram conosco aqui há um ano, nós lançamos o primeiro livro psicografado por mim, Os Trabalhadores Invisíveis, ditado por Jerônimo Mendonça. Esse livro basicamente vai falar do momento da pandemia e de uma colônia espiritual acima da cidade de Itapira. Muitos já os têm. Trouxemos na vez passada Trabalhadores Invisíveis. É uma trilogia em que o espírito Jerônimo Mendonça propôs falar sobre a vida no mundo espiritual, para conhecermos um pouco, e é muito importante nós conhecermos amanhã onde estaremos com a nossa desencarnação, para não sermos pegos de surpresa. O segundo livro que estamos lançando nesta jornada, o segundo e o terceiro, portanto, não tínhamos no ano passado e nem veio com o meu pai, A Almenária do Amor. A almenária significa farol. No passado, quando chegavam as embarcações, não haviam esses equipamentos que há hoje. E eram esses faróis que guiavam os barcos. Então, a Almenária do Amor. 2 assuntos principais Jerônimo Mendonça vai tratar aqui. Sobre a reencarnação, que é um assunto inesgotável, faz parte da lei da natureza, é um ponto muito concreto dentro da mensagem espírita, e também vai nos falar do conflito, da guerra atual da Rússia com a Ucrânia. Nós sabemos da guerra no plano físico. Se desencarnam 10 pessoas, as 10 pessoas são ajudadas simultaneamente, por exemplo? Os que desencarnam no conflito sabem de imediato que desencarnaram? Então aqui há muitas reflexões interessantes, em que o espírito teve a oportunidade de ir para essa região espiritual e também se deparar com uma colônia lá.
e ver a realidade lá. Então, são os dois assuntos principais. E no término da trilogia, que é o último livro, também estamos lançando nesta jornada em outras dimensões espirituais. Aqui Jerônimo vai falar de um amparo a uma entidade espiritual que há séculos dirige uma cidade nas regiões inferiores, espiritualmente falando, do nosso planeta. E nós vamos ver todo o planejamento, o planeamento que houve por parte dos bons espíritos. Aqui também nós temos a figura do Galvão e de outros amigos espirituais queridos no trabalho constante do outro lado da vida. Então são esses livros. Os amigos que desejarem o autógrafo, aqui estaremos, mas quem desejar somente o abraço é gratuito. Não precisa adquirir o livro não. Nós vamos então, agradecendo uma vez mais a direção da casa, que abriu as portas e com tanto amor no plano físico e espiritual, nos recebeu na manhã de hoje. Vamos todos nós, sentando de uma forma confortável, levando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. E assim oremos. Senhor Jesus, encantados nos encontramos hoje, por nos encontrarmos em Tua casa, a qual abre as portas com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos pelo dom da vida e por nos encontrarmos com um entendimento renovado a respeito do papel que nos cabe. Bem o sabes que é muito difícil atravessarmos tudo que atravessamos sem, por vezes, lamentarmos. Mas também sabes, Senhor, da nossa grande luta conosco mesmo, pela implantação do homem novo. Agradecemos e pedimos neste instante em que há o passe coletivo, em que os Espíritos já estão nos envolvendo, sabedores das nossas necessidades físicas, sentimentais, psicológicas e espirituais. Vão se aproximando de nós, envolvendo todo o nosso corpo físico, o nosso perispírito, dando atenção às necessidades mais íntimas, um bem-estar. Venha ao nosso encontro. O ânimo se renova, a inspiração surge, o sorriso reaparece e a vontade de viver renova-se mais uma vez. Lembrando-nos, Senhor, das Tuas palavras que nos diz: vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sentindo-nos, Senhor, mais reconfortados, pedimos pelos nossos familiares que em casa ficaram, pedimos pelos nossos entes amados, pelos familiares que já desencarnaram, pedimos por este planeta abençoado, que tem em Jesus o seu governador espiritual. E com a nossa alma
cheia de alegria por aqui nos encontrarmos. Encerramos o nosso encontro desta manhã, convidando Jesus e aos bons espíritos a estarem conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.